Gabriel, tá valendo, dessa vez tá valendo muito, né? Bom, tenho hoje aqui a felicidade de conversar com uma pessoa que me deu a oportunidade, vindo lá de Além Paraíba, né? Um estudante de Direito, quem abriu a porta para mim do escritório. Tem 100 anos, escritório conhecido, renomado, das principais causas do país. Hoje eu tô com o Eduardo de Moraes, meu chefe. Nossa, somos parceiros. Quem me deu tudo. Não, Zé. Obrigado, cara, ter vindo. Eu sei que você é muito tímido. Talvez seja uma virtude que o papai, Evaristo de Moraes, Antônio Evaristo de Moraes Filho, segundo, eu convivi com ele muito tempo, você também, algum tempo. Ele era tímido no dia a dia, mas na tribuna ele se transformava. Ou seja, eu espero ter dado geneticamente essa virtude, né, de ser tímido. Timidez não tem nada a ver com a combatividade, né? Perfeito. Eu queria agradecer o convite, né? Para mim é uma honra. Eu acompanho o trabalho que você iniciou, muito salutar para, não só para advogados, mas qualquer ramo, né, da sociedade. E eu estou à disposição aqui para bater esse papo. Sou tímido. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar sobre mim. Eu tenho meu terapeuta que cuida disso, né? que carrega esse ônus. Mas falar sobre mim é uma limitação que você vai tirar agora. Quando tiver que falar de você, eu falo sobre você. Que boa. A experiência e essa timidez sua, ela se transforma em combatividade. E eu fui, muitas vezes, um espião ali, vendo o quanto você fica grande quando é necessário. A favor de um cliente, a favor de uma garantia. Enfim. Obrigado de novo, Duda. Obrigado por você estar aqui. Não, obrigado, Zé. E para mim, realmente, ter dado a oportunidade para você iniciar o seu percurso profissional, né? Tão exitoso, combativo, lá no escritório, comigo, com meu pai, com o Renato, que não é meu irmão de sangue, mas é meu irmão de vida, infelizmente partiu. Para mim é uma grande honra e a gente aprendeu muito, a gente sofreu muito, a gente vibrou muito e a gente extrai esse momento agora. Tem uma convivência maravilhosa nesse período todo. Mas, Duda, a primeira pergunta de roteiro que eu preciso fazer para você, que eu faço para todo mundo, por mais que seja uma resposta meio óbvia, né? Mas por que advocacia? Por que se tornou advogado? Então, lá em casa, familiarmente, eu nasci e criei no direito penal. Convivi com o papai a vida inteira e antes dele se separar, ele já estava em uma certa idade, 20 e poucos anos, os ares eram todos de direito penal, e papai atua em algumas causas de repercussão, e eu comecei a gostar de direito penal. No colégio eu não tinha predileção em relação a exatas, gostava de português, gostava de história, a área ligada a sangue eu deixei para o meu irmão, cirurgião plástico Evaristo de Moraes. Teve aqui, foi o primeiro convidado. Sério, velho? Primeiro convidado. Poxa, escolheu bem. E eu acabei durante o colégio, né? Trilhando pelo caminho natural, que já era domiciliar lá de casa, que seria o direito penal, tendo em vista o convívio constante com o papai, das histórias que ele contava. E eu gostava muito de futebol. Aí eu fiquei com uma certa dúvida. Ou vou ser jogador de futebol, ou eu vou fazer a advocacia, né? Aí essa faceta de ser bom de bola, né, Duda? Eu sou canhoto. Eu sou canhoto, jogava bem no Santenaço, estudei a vida inteira no Santenaço. Uma dúvida que eu tenho, acho que eu nunca te fiz essa pergunta, mas o seu avô, ele fazia parte dessas conversas também, o seu pai? Seu avô era Evaristo de Moraes também, o Rábula criminalista, né? O escritório tem 100 anos, mais de 100 anos.
Perfeito. Hoje tem quanto agora? 100, 100? Tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. Mas tem o vovô, não conheci. O meu pai tinha 7 anos quando meu avô faleceu. Ou seja, o papai não teve convívio com o pai dele. Passado pelo DNA mesmo, então. Eu tenho essa esperança, né? Eu tenho essa esperança que do sangue ter me transformado num advogado criminal razoável, mas eu realmente não conheci meu avô. Sei que foi um grande advogado, a gente pode até conversar sobre, mas não do convívio, até porque meu pai também não conviveu. Seu pai trabalhou com o Evandro, né? Trabalhou com o Evandro E era jornalista, trabalhou com o Evandro, enfim. Começou a carreira dele ali. Sim. Mas como que era ser filho do Dr. Evaristo de Moraes, das principais causas do país, né? Como que era isso para você, né? No colégio? Você, enfim, imagino que você ainda estava no colégio nessa época, né? Sim, perfeito. Eu estava no colégio e quando moleque, 15, 16 anos, eu não tinha muita noção da importância que o papai tinha dentro da advocacia criminal. Mas falando um pouquinho sobre mim, eu já disse que eu não gosto, mas eu vou ter que falar. Quando eu escolhi a faculdade de Direito, realmente eu tinha vontade. Não daria um bom jogador de futebol, porque a concorrência era grande. E eu optei pelo Direito e, por coincidência, fui aluno do papai na UERJ. E foi uma experiência muito boa. Diferente, mas muito boa. Além de aluno, futuramente acabei sendo estagiário dele. Mas o meu pai... Mas eu lembro que você antes estagiou em outro escritório. Isso que eu ia falar agora. Exatamente isso que eu ia falar agora. Mas o papai, ele achava que o direito penal, o direito criminal, e você conhece muito bem, um dos maiores advogados que tem aqui no país, o papai sabia que é uma área muito árdua, tem a área de delegacia. Ele queria mais ou menos proteger o filhinho Eduardo. Ele me colocou para estagiar no escritório muito renomado, chamado Lobo Baes, que cuidava e cuida da área tributária, societária. Eu estava no 5º, 6º período, e lá fui trabalhar, muito verde. E realmente não deu muito certo. Eu acho que eu fiz o meu papel lá como estagiário, mas teve um dia, eu estou prolongando porque eu acho importante, e no 8º ou 9º período eu chamei o papai para almoçar. Eu lembro até que era um restaurante ali no Teatro Municipal. Falei, pai, eu quero trabalhar com você. Ele tomou um susto. Falei, como assim, meu filho? Foi ponderado, né? Não, ele acreditava que a área tributária, a área societária, a gente nunca pensa em dinheiro. Ele tinha uma visão do mercado, né? O seu pai tinha uma visão à frente do direito, né? Ele já entendia que essa área tivesse um bom êxito no futuro, né? Você falou tudo, bom êxito no futuro e de fato, convenhamos. Que confirmou, né? E realmente a área societária, tributária, seria a melhor área, mas a minha aptidão, acho eu, né? Posso estar errado ainda. Mas nesse almoço com ele... certeza que não, Deus. Bom, obrigado. Mas nesse almoço com ele, eu falei com ele, pai, eu quero trabalhar com você. Eu estava no 8º período, ou 9º, 8º, acho. Pai, eu quero trabalhar com você. Aí ele ficou um sustinho, né? Eu falei, meu filho, como assim? Aí eu expliquei as razões e convenci, né? Como o Juquinha, o filhinho chato, acabei convencendo. Aí comecei a trabalhar com ele e ele falou, olha, comuniquei lá o Lobo Baes, agradeci o escritório, poxa, eu agradeço bastante, de renome, pessoas totalmente éticas, sérias, mas eu falei, comecei a trabalhar com o papai e ele falou assim comigo, você quer trabalhar na área criminal? Então você vai começar na delegacia. Começa de baixo. Enfrentar o dia a dia, chão da fábrica. E eu comecei, ele lançou o filhinho dele na área criminal. E eu vou falar sempre eu acho, que
falar sobre mim é muito difícil. Eu acho que deu certo, eu sempre fui transparente lá com os policiais, tanto na área federal quanto estadual. Papai já era uma pessoa conhecida e nunca nenhum policial se aproveitou dessa condição minha de jovem, estagiário, filho de um famoso advogado criminal. Ou seja, a minha experiência que eu posso relatar em relação à polícia, tanto federal quanto estadual, é a melhor possível, entendeu? E ali, realmente, e você sabe disso, a gente começou a conhecer, né, o que é a advocacia criminal, que tudo começa no inquérito policial. Sim, né, Duda, é preciso entender o contexto, né? Você era uma pessoa que tinha uma criação privilegiada, né? De grandes colégios, enfim. Você lançar uma pessoa à delegacia, Aos leões, é preciso que ela tenha também um pouco de vontade e pedigree também para estar nesse lugar, porque não é fácil, né? Hoje em dia o processo é eletrônico, você pode pedir cópia pela OAB, está tudo muito mais fácil. Mas naquela época que a gente viveu era bem mais difícil. Eram horas esperando, nem todo mundo querendo colaborar o tempo todo, enfim. a gente tinha que conquistar na simpatia, realmente, né? Tinha que conquistar o policial. E no meu caso, em especial, ser filho de Evaristo Moraes, apesar da preocupação do papai, eu tentava transmitir aos policiais, repito, federal e estadual, que eu queria ali, interagir com eles, ajudar. E é um direito nosso, né? Representando nossos clientes, de ter acesso aos autos, tudo dentro da legalidade, né? Sim. E foi assim que eu fui aprendendo, e meu pai, em paralelo, se surpreendendo com um filhinho lá protegido, talvez representando bem o escritório dele, né? E, Eduardo, quando o seu pai ele falece, né? Eu vou já adiantar, porque enfim, você estava com ele em grandes processos, do Collor, enfim, você estava em grandes processos e seu pai faleceu, né? E nesse momento era você, novo, menos de 30 anos, Renato, menos de 30 anos, e os estagiários lá, aqueles estagiários lá de Além Paraíba. E o pessoal que e agora, né? E agora? Como que foi para você viver essa transição à força, né? Uma perda inestimável. O Evaristo era além de um grande advogado, uma grande pessoa, era um grande ser humano. Ele, de repente, você tem um escritório com 70 anos de história naquela época. Como é que foi para você ter que pegar esse escritório, esse nome, e transformar isso, levantar essa bandeira para o alto de novo? Isso eu queria que você contar. Sério, Eu disse parte disso. não, você fez parte disso. Eu quero que você conte essa história. Se eu cometer algum erro, você pode corrigir, você foi testemunha, né? Não só testemunha, como participou de toda essa transformação. O papai faleceu de leucemia, ou seja, durante anos ele estava com essa doença, câncer, e ele, para proteger o filho Eduardo, ele não falou que estava com leucemia. Quando eu estava estagiando já com ele estava com leucemia e eu não sabia que ele ia morrer. Tanto que eu me recordo, agora com essa tua excelente pergunta, que ele me falava, eu ainda como estagiário, ele um pouquinho irritado: Eduardo, usa a minha cabeça, o que eu mais queria agora era tirar a minha cabeça e colocar na sua. Ou seja, era um esporro delicado, mas eu não captava que ele estava doente. Mas ele estava correndo contra o tempo, tentando colocar o filho Eduardo diante dos leões, que é o nosso mundo, infelizmente. E de fato, quando ele já estava doente, internado, inevitavelmente tomei conhecimento da doença dele e faleceu, tinha 26 anos, e você já compunha um escritório juntamente com o Renato. E
E a gente foi em frente. Eu tinha 26 anos e Zé, é difícil a gente se autoelogiar, mas eu tive muita gana, muita raça em manter a clientela, apesar de não ter cabelo branco. Hoje eu tenho 53 anos. E a gente, quando eu falo a gente, uma coisa que eu não esqueço é você pegar a agenda e listar 30 pessoas e ligar. Quero donos de escritórios, você sabia que eram amigos, que era conhecido, e você se colocar numa posição humilde e pedir ajuda e pedir causa. Eu tô aqui, eu tô à disposição. Nunca pedi, tipo, por favor, me mande, mas tipo, quero te lembrar que a história continua, tô à disposição. Aquilo realmente me marcou, assim, absurdamente. A minha carreira de hoje da humildade sua de se colocar à disposição. Tô aqui. Você colocou muito bem. E eu gosto de colocar sempre nós. A gente teve o equilíbrio de não se curvar, de não se diminuir, ou seja, entrar em contato falando tipo, o escritório está vivo, não se diminuindo, entendeu? Sim. Ou seja, de forma humilde, mostrando que tem uma equipe forte e, felizmente, aí que eu falo para você, porcentagem difícil a gente precisar, eu diria que 90% dos clientes do papai continuaram com a gente. Eu falo com a gente que você era do time. E, sei lá, a gente pode voltar, né, a trabalhar junto, fisicamente. E a gente manteve a clientela e o padrão, a qualidade. A gente já conversou também nós conversamos muitas vezes que a gente tem que se atualizar, tem que ler livros, aula de português, mesmo depois de formado. Não, eu estimulado pelo Renato, ele ficava no meu pé. Você está errando português, está errando. Mais de 5 anos de aula de português por conta da ideia. O Renato era extremamente, né, exigente, talvez. Exigente no máximo, mas torna a gente que você. Tornou a gente hoje. Você sofreu a exigência do teu pai, o Renato também, enfim, eu acabei tendo essa sorte de ser exigido dessa forma, né? E a gente tinha aquela liberdade, né? A gente discutia, a gente era muito novo. Era uma brigalhada interna, né? Mas sempre em prol do cliente, cara, sempre em prol do resultado do cliente, da absorção, da liberdade, eventualmente, mas sempre pensando objetivamente no cliente, e a gente tinha aquela briga interna para o resultado comum e favorável. Sim. E que você passa um pouco do Renato. Renato, nosso parceiro, acho que a gente não pode ter uma conversa entre a gente, principalmente registrando, se a gente não falar sobre o Boi. Renato de Moraes, nosso querido Boi, o quanto ele te ajudou nesse processo todo, né? Ele era seu braço direito ali, a pessoa que estava ao seu lado incondicionalmente, sempre esteve, e você falasse um pouco dele. Perfeito. Eu não vou falar do lado pessoal, vou falar do Renato, que não é meu irmão de sangue, mas as pessoas acham que ele era meu irmão de sangue, que o Renato veio a falecer no ano de 2021. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar sobre o Renato, mas eu não sou em detalhes, mas sim, mas muito mais a importância dele nesse momento de que seu pai falece, que essa união de vocês, né? Perfeito. O Renato, um pouco mais novo, também foi aluno do papai na UERJ, e foi uma experiência para mim muito interessante ser aluno do pai na UERJ. A gente ia de carro. Enfim, daria muito papo para falar da minha relação com o papai na UERJ, a gente indo de carro, papai dirigindo, dia de prova, enfim. Mas sobre o Renato, mais novo, que foi aluno do papai, o Renato, quando o papai faleceu, o Renato, mais jovem, como você colocou bem essa listagem, não me lembrava dessa listagem de entrar em contato com clientes, não me lembrava. Adorei isso. Realmente, para mim, foi uma surpresa. E a gente, nós quatro, tem o Pedro Bauriti, excelente advogado, meu primo, que continua meu sócio. Eu espero que permaneça, né? Apesar de ser muito chato.
Nosso galego, já convidei ele pra vir, ele falou que vem. Falou que ele fala muito, né, cara? Não é o diálogo, é o monólogo, né? Mas o Pedro seria um presente para Ele vai vir, o teu projeto, seria um presente. vai vir, com certeza. Mas o Renato, depois que o papai faleceu, eu tinha 26 anos, Renato mais novo. Eu, labutei, trabalhei juntamente com vocês. Aí chegou, depois de 10 anos, eu comecei a perceber que o Renato tinha um potencial absurdo. Você também, evidente. Então, mas especificamente em relação ao meu irmão, não de sangue, mas meu irmão de convívio, eu comecei a perceber que o Renato era uma pessoa diferenciada, um excepcional advogado, não só tecnicamente, mas também no aspecto social, porque qualquer profissional liberal, e na nossa advocacia, é importante não só a gente ser advogado de gabinete, escrevendo bem, falando bem em reunião, mas também manter o convívio social, até porque... Network, né? Networking. Tá vendo, Gabriel? Eu falo em todos os episódios, foi aqui que eu aprendi, tá vendo? O network e você é muito bom nisso. E excelente. E o Renato também era muito bom. Eu não sou bom, Eduardo. Eu aprendi com os melhores. Com isso. Eu não sou bom. Vamos parar de rasgação de seda. Não, mas a rasgação de seda faz sentido, mas isso não... Mas é verdade. Eu converso muito aqui sobre isso, porque a universidade ou a faculdade, ela não te prepara para fazer uma reunião, para fazer uma proposta honorária, como cobrar, não te prepara para fazer um network com o cliente. O bom network não é você puxar saco, não é ser chato. O bom network é você se colocar à disposição. E o que eu aprendi com vocês é que estar à disposição a qualquer custo, que é a grande questão. Sem colocar honorários na frente, sem fazer as coisas com interesse financeiro. Eu aprendi isso. Sim. Eu poderia ter tido outra escola, né? Mas o que eu coloquei é se coloca à disposição, é para ajudar. Não, perfeito. Esse foco, perfeito. Você colocou, é muito, muito importante. Antes de gente voltar ao Renato, o foco que a gente recebeu do papai, né? Você também, priorizando o cliente, a liberdade, a absolvição. Óbvio que o dinheiro é importante, que é a nossa profissão. Tem a profissão como a nossa profissão, mas é uma consequência do bom trabalho desenvolvido. E a gente sempre priorizou a ética e a questão humanitária, né? De, poxa, tem um cliente preso, tem uma família lá. Trabalho pro bono, né, Eduardo? Quantos a gente não fez, né? Muito. Imagina que você passa até hoje, eu também faço. Enfim. Poxa, eu sou muito ligado ao Fluminense. Naquela época, eu cheguei a ocupar um cargo de vice-presidente do Fluminense. Trabalhei muito com o Fluminense, hein, cara? Sim. Flamenguismo, eu trabalhei muito. Atrás dessa camisa branca, será que não tem uma tricolor? Não, vamos ver. Mas, enfim, a gente fez muito trabalho pro bono e tudo herança da educação que a gente recebeu do papai. O Jorge Tavares chegou a trabalhar. Eu vou falar sobre ele, sabe? Fisicamente eu não trabalhei, né? Mas havia uma parceria do escritório, você lembra? E a gente se encontrava muito com ele no Vilarinho, enfim, que ele dava aquelas palestras dele que eram verdadeiras aulas sobre a vida, sobre o que é ser advogado, enfim. Sim, exatamente isso. O papai, para quem não sabe, né? Ele teve o Jorge Tavares como sócio durante quase toda a vida. E eles... Era o casal que morava em casas diferentes. Isso que eu ia falar agora. Eu acho que deu certo o casal em virtude disso, que eram personalidades completamente diferentes, totalmente. O papai era na Rua México 90 e Jorge Tavares na Rua México 41 e deram certo os dois em virtude exatamente disso, temperamentos distintos. Jorge Tavares um pouquinho mais explosivo no bom sentido e o papai era o equilíbrio, né? Ou seja, deu certo, né? E o convívio é sempre não tão fácil. Sim, no dia a dia, né? O dia a dia, e o Jorge Tavares era uma pessoa excepcional e juridicamente, intelectualmente, era um mestre que eu aprendi a fazer delegacia com ele. E ele tinha uma frase importante que era o quem tá pé no não. O que é isso? Tipo, olha, meu estagiário, meu assistente, quando a gente vai à delegacia, quando a gente vai ao cartório do fórum,
é o pontapé no não. A gente nunca pode tomar um não. A gente tem que trilhar, tentar e conseguir o sim na delegacia ou na justiça em prol de ser. Eu sofri muito com esse pontapé no não. Fisicamente você nunca tomou. Volta lá, pô, volta lá e vê. Pô, como é que você não chega aqui sem? Volta lá. Enfim, E eu acho, Zé, que o nosso maior prazer como advogado criminal é a liberdade, né? Você sabe disso. é devolver a liberdade para alguém. Devolver a liberdade. É uma coisa que é realmente muito... Ela te deixa marcas, né? Te deixa marcas. Nem todos os clientes são iguais. Alguns se tornam gratos a vida inteira. Muitas vezes os pro bono são mais gratos que os que pagam, é normal, né, Fê? Mas realmente a advocacia criminal, a liberdade sempre foi a palavra, né, que a gente sempre usou muito, né, Evaristo? E a liberdade, eu volto e meio, eu preciso me recuperar disso e me lembrar dessas coisas, né? Porque às vezes a gente fica muito dentro dos problemas do escritório, enfim, e as coisas muito certas. E as coisas vão se tomando outra cor, né? E a gente tem sempre que voltar e entender qual é o nosso papel, né? Exatamente. Defesa da liberdade. Perfeito. A gente tinha um prazer, eu estou formado há 31 anos, desculpa, 10, 15 anos de formado, a gente tinha o prazer de acompanhar o oficial de justiça quando o juiz ou o tribunal concedia a liberdade, o alvará de soltura, a gente fazia questão de ir à delegacia. Até muito Você já fez isso algumas vezes, né? Ou seja, Evaristo, eu penso muito, cara. Gostava, no final eu tava já viciado nisso. Não, eu vou. Eu tô indo. Porque realmente é uma coisa, principalmente quando é uma injustiça, aí então não tem preço. Não tem preço mesmo em relação ao horário, não tem preço. É o melhor momento do advogado criminal, é a soltura, né? Pecúnio, né? O pecúnio, pagamento, que é a liberdade, esse é o maior pecúnio que a gente pode receber. É uma coisa... É evidente que a gente, durante a carreira, a gente vai transitando por outras áreas, que às vezes eu não trabalho muito mais com pessoas que estejam presas, não faço muito isso, mas quando acontece realmente é uma felicidade, de fato, né? Principalmente quando você está imbuído de uma injustiça que está acontecendo com a pessoa. Mas vamos pular para frente agora. A gente falou do seu pai, por que direito, seu pai, do Renato, escritório. E como que você hoje, cara, vê a advocacia? O que você percebe da advocacia hoje? O que você... criminal especificamente, qual é o cenário, qual é o retrato que você enxerga no nosso direito penal hoje? Primeiramente, eu vejo que o advogado criminal, o advogado civil societário, sempre, por mais velho que seja, tem que se atualizar, tem que se modernizar, tem que estudar. O criminal também. E o que eu vejo na advocacia criminal, não quero fazer uma crítica nem ao STJ, nem ao STF em Brasília, mas o que eu tenho visto muito, não raro, e a nossa área é a última racha, né? Ou seja, é uma área muito... A gente está lidando com a liberdade alheia. Tem que ter muito cuidado, tem que analisar. O que eu tenho visto são os tribunais superiores não terem tanto cuidado com a questão específica posta pelo advogado em se tratando de liberdade e se tratando de crime. Ou seja, eu tenho um cliente preso, por isso que eu tô me colocando agora assim nessa situação, nessa luta, nessa guerra, porque muitas vezes poucos leem, eu não quero fazer crítica, mas eu estou fazendo uma crítica à diversidade, né? Respeitosa, ela é permitida, né? Que também a gente tem que saber entender o limite hoje, né? O de respeito à forma de criticar. Sim. Eu procuro ter muito cuidado. Ela é importante, né? Evidente, mas acho que a crítica, ela é permitida, sim. A minha crítica, salutar, saudável, para ser reanalisada,
STJ, STF, na esfera penal, são as decisões monocráticas, ou seja, o relator eu tenho o Supremo do STJ também, do Superior Tribunal de Justiça, são decisões isoladas, sem submeter ao colegiado. Tá no regimento, ok, mas eu acho que são decisões longas, né, que não são colocadas em plenários imediatamente, né? Elas perduram, o resultado delas perduram por muito tempo. Sim, e Zé, o que eu tenho visto é um picola absurdo, desde o decreto de prisão preventiva lá no primeiro grau, aí passa pelo TJ ou pelo TRS e vai para o STJ, STF, tudo decisões iguais. Quando a gente coloca situações específicas do nosso cliente preso, que são ignoradas. Enfim, a minha crítica em relação a isso, ao atual judiciário, mas de toda forma eu acho que a máquina está desenvolvendo bem. Eu sei que são muitos processos, mas a gente poderia aprimorar isso, dar um enfoque especial à área penal criminal, pois a gente está lidando com presos, liberdade, e eu acho que uma decisão monocrática, não falar que assessores estão dando decisões, não seria correto falar isso, mas tem um pouquinho mais de carinho e atenção a casos, a todos os casos lidados à advocacia criminal. Sim. E Duda, quando você fala que a gente precisa se atualizar, né, que o advogado precisa estar atualizado, o que você percebe com esse uso da tecnologia na advocacia, né? Como que você enxerga isso? Como que você enxerga o uso dessas IAs, enfim, na advocacia, advogados usando? O que você pensa sobre isso? Eu acho, a gente não tem como fugir disso, é uma realidade, a gente tem que se adaptar. O advogado, por mais experiente que ele seja, mais velho, entre aspas, que ele seja, ele tem que se adaptar, ele tem que acompanhar o ritmo da evolução da tecnologia. Eu tenho uma certa dificuldade, mas eu tenho uma equipe legal, muito boa, estagiárias, 2, 3 advogados atualizados, mas eu acho que é uma realidade da qual a gente não pode fugir. E a gente fez exatamente a transição, né? A gente viveu a transição ali. Quando eu comecei não tinha muito. Sim. E uma coisa importante que eu acho que aconteceu foi a pandemia. Importante negativamente, mas se a gente puder extrair algo de positivo em relação à nossa seara, seria em relação, quanto à digitalização, né? Isso. A audiência virtual, ou seja, facilitar o contato. Vai despachar com um relator lá no STJ, você vai despachar virtualmente, até uma audiência mesmo, uma intimação, você faz pelo WhatsApp. Menos complexa, né? Audiência menos complexa. Você vai fazer uma intimação, você faz pelo WhatsApp, tudo. Talvez na nossa área, o que a gente pode tirar de bom, de positivo, foi essa facilidade do contato, enfim, de ter uma audiência e colocar em prática essa audiência. Eu acho que tornou mais informal a nossa justiça. Ou seja, até mesmo entre advogados, embargador. Eu achei positivo. Você não acha que essa informalidade ela pode levar a uma banalização também? Aí depende da colocação, da posição do advogado, né? Sim. Eu acho muito importante o advogado saber se posicionar representando o cliente dele e sabendo que ele tem a ampla defesa, ele tem os princípios lá constitucionais que garantem, contraditório para a defesa, devido processo legal. Eu acho que o advogado preparado, abalizado para isso, ele vai evitar essa banalização, né, que você colocou aí. E eu acho o lado positivo, né, num momento tão triste da nossa história, que foi a pandemia, que a gente teve muitas perdas. Duda, já começando a caminhar para o nosso final, eu queria que você desse uma dica para o estudante de Direito, né? Enfim, eu aprendi tanto com você, não é possível que você não tenha uma dica que boa. Bom, eu acho que a minha dica não é nem para o estudante de Direito. Eu acho que a minha dica... Estou de Direito, mas estou advogado atual, advogado que não é
que já está formado, tem 20, 30 anos, a gente fala com todos os públicos. Exatamente isso. O que eu queria falar, eu poderia colocar, tipo aquele jovem, 16 anos, que vai fazer faculdade, ele escolher aquilo do que gosta. Ou seja, o papai, Antônio Vaz de Moraes Filho, ele deu a liberdade para o meu irmão, que já veio aqui, Antônio Vaz de Moraes Neto, cirurgião plástico, mais velho, de escolher a cirurgia plástica. Ou seja, não seguir os evaristas. Ou seja, o que eu aconselho aos jovens e aos pais dos jovens é que eles tenham, os jovens, da liberdade plena de escolher aquilo do que gosta. Ou seja, porque se a pessoa ser advogado, Evaristo, meu irmão, que é um ótimo cirurgião plástico, se Evaristo tivesse, daria um ótimo advogado realmente, mas, enfim, se a pessoa for obrigada a seguir uma área do pai, forçosamente, não vai dar certo. A gente tem que dar liberdade plena para qualquer filho a seguir a seara que escolher, artista plástico, ator, médico, advogado. O que eu aconselho em relação a não só ao estudante de direito, antes disso, a passo anterior, a liberdade plena de escolha. Se não fosse assim, o Evaristo não seria um médico tão feliz como ele é, entendeu? Foi o que inaugurou aqui esse projeto tão bonito que você colocou aqui. O meu convite ao Evar, ele acontece por um único princípio. Porque foi ele que disse que me arrumaria o emprego. Zé, deixando bem claro que eu teria um ciúmes, tá? Eu sei. Ele falou assim, se você quiser fazer direito, eu vou arrumar um emprego no escritório do meu pai. Aí eu falei, cara, isso é verdade? Você morava em Além ainda? Não, morava em Ipanema com meus primos. Estava no colégio ainda, no Isabel. Aliás, seu pai me deu uma carta de referência para entrar no Precisa. Já é outra história, né? E eu lembro, tipo, vagamente, que o papai falou, pô, meu filho, eu posso confiar, um negócio desse sentido, pode, não confio em você, tipo, você não posso ensinar. E aí ele prometeu, eu falei, acho que, o primeiro episódio, eu preciso ter a gratidão de convidar a pessoa que me deu a oportunidade, né? Você não veio antes porque você estava correndo, você sabe disso. Você te ligar, quando você ia correr, você sabe disso. Quando eu recebi a tua ligação semana passada, foi aquele negócio, tá tendo ou não tendo? Eu falei, pô, eu amo esse cara. O normal é não atender, né? Você sabe disso. Mas eu atendi, tô aqui de prontidão, apesar da minha... E o papai era tímido, essa é a minha esperança, né? De uma pessoa tímida, mas se transforma. Algumas coisas são necessárias, né? E, você tá aqui para mim hoje. É um final de um ciclo, não de um ciclo de amizade, final nunca, jamais. Tô do teu lado sempre, quando você precisar, e acho que a recíproca é verdadeira. Mas eu sou a terceira geração de advogado da minha família. Meu avô era advogado, meu pai era advogado, grandes advogados, mas sem os Evaristos, eu não seria absolutamente nada, não seria ninguém. E eu tenho gratidão imensa. Obrigado, Zé. Por você, pelo Renato, pelo Pedro. Pessoas que me receberam de coração aberto. Na verdade, eu me sentia da família. Eu acho que eu era até meio entrão, né? Nada disso. Eu sentia completamente da família, eu participava das conversas de família, participava de tudo. Em determinado momento, eu segui minha carreira, evidente, que era quase que um caminho natural, sem dúvida alguma. Não foi fácil para mim, mas também não me arrependo, enfim, porque eu saí do escritório sem nenhum asterisco. Você tinha quantos anos de Por favor, nem conta. Eu saí em 2012, tem 12 anos, então tem muito tempo já. Nossa. E quando você entrou, você estava em qual período, você lembra? Não, eu já estava formado. Quando eu entrei no escritório, que no primeiro período, segundo período. Que eu lembro que o Evaristo prometeu, eu quero meu emprego, eu não tinha carteira. Irmão, eu tinha uma carteira estagiária,
Eu lembro que eu cheguei a fazer entrevista com você, ele não tá podendo pagar, amor, cara, qualquer coisa. Eu só queria aquela oportunidade. E eu lembro que eu recebi dupla ligação do Roberto, do primo, né? E do meu irmão Evaristo, foi quase uma... Não tinha como falar não, uma intimação, né? Sei. Aí falei, pô, segunda-feira leva ele lá pro escritório. Aí você chegou lá e virou esse grande advogado. Mineirinho, lá de Além Paraíba. Completamente verde, né? Ele tentou amoldar, né? Nossa, fiz vocês passarem algumas calças curtas, falava demais às vezes. Nada disso. O mais importante para mim do ser humano é o caráter. A gente não é um papo clichê, mas é a realidade. E no primeiro papo, no convívio, a gente vai ver quem é quem, entendeu? Tipo, caráter, índole, tudo isso é antes de ser um bom advogado, de não ser. E por sorte não, por mérito seu, estudo meu, estudo seu, aula de português, a gente meteu a cara, eu tomei a porrada de perder meu pai com 26 anos, e você deu a cara, né, desde o início, vindo do Rio de Janeiro, de Além Paraíba, e a gente hoje é feliz e estamos aqui num momento tão sublime e honroso. Te agradeço, obrigado, também te amo. Depois eu te dou um abraço, um beijo, eu te dou um beijo aqui, cara, realmente. Obrigado por tudo. Gente, esse foi mais um episódio da Diversidade. De fato, para mim é uma felicidade enorme o Duda estar aqui. Sei que ele é tímido mesmo, de combatividade, mas de verdade é uma felicidade. Obrigado, Zé. Obrigado. O próximo é o Galego, mas tem que limitar o tempo. Tem que ser uma rede com ele, até virar a noite. Gabriel, obrigado aí. Ótimo. Tá bom? Todo dia, claro que foi ótimo. Tudo bom, Gabriel. Eu tenho com a boca seca, tanto que eu falei. Obrigado, tá? Valeu.